Boa tarde, galera. Tudo bem com vocês? Saudade. Então, depois aí da nossa avaliação sobre poliedros, nós iremos começar hoje um assunto bem interessante, terminar a geometria espacial, tá? A gente faz uma nova avaliação e a gente passa para o conteúdo seguinte, tá bom? Que é exatamente geometria analítica, tá bom? Então, eu compartilhar a nota de quem está entrando agora, grande parte de vocês já estão sabendo qual que é a nota de vocês, parabéns pelas notas, tá? A gente não teve nenhuma nota baixa, tivemos nota máxima, isso é muito importante, tá bom? Então, vamos começar a falar dos corpos redondos, tá bom? Eles têm uma ligaçãozinha direta com os poliedros, tá bom? Então, desejo tudo de bom para vocês, muita saúde e paz. Vamos aqui, ó, como é de praxe, livrinho sobre a mesa, lápis e borracha. Bem, galera, vamos aqui, ó. Aqui do ladinho, quem está chegando agora, vocês podem até estar avisando, colocando bate-papo, que as notas estão aqui do lado, tudo bem? Tá aqui, ó, o nome de todos vocês. Tá aqui, ó, o 10 é a nota máxima. Então, quem tirou 9 de 10, tá bom? Porque tirou nota 9, tudo bem? Então, todo mundo aí com nota boa. Galera, vamos começar a falar dos corpos redondos, tudo bem? Eita, professor. Que corpos redondos são esses? É quem é gordo? Não tem nada a ver, tá? Então, os corpos redondos também são chamados de corpos de revolução. No livro de vocês, o capítulo 3, ele traz exatamente isso, obras de Oscar Niemeyer, onde ele traz formatos, tá? Onde esses formatos são construídos através de rotações, tudo bem? Então, tem um texto belíssimo que depois vocês podem estar dando uma lida, tá bom? E o interessante é que a gente começa a falar aqui dos corpos redondos, tudo bem? Então, o que é que nós iremos estudar? Nós iremos estudar o cilindro, tá? Nós iremos estudar o cilindro, o cone e a esfera, tudo bem? Mas eu queria chamar a atenção de vocês o quê? Que essas figuras, além de ser chamadas de corpos redondos, elas são também chamadas de figuras de revolução, tudo bem? Eu pergunto, todos vocês conhecem o formato, conhecem algum objeto com formato cilíndrico, com formato de um cone, de uma esfera? Não é? Acho que sim, não é? O cilindro, uma lata, né? Um cone, um chapeuzinho de aniversário, uma esfera, uma bola, tudo bem? Então, eu acho que você na sua sala aí deve estar vendo algum corpo redondo, aquelas lâmpadas cilíndricas, tudo bem? Então, essas figuras, elas poderão também ser chamadas de figura de revolução. Como assim, professor? Eu posso, por exemplo, criar um cilindro como, ó, se eu pegar aqui, ó, uma reta, e nessa reta eu colocar o quê? Eu colocar vai ser errando aqui. Eu posso colocar em relação a um de seus lados um retângulo, ó. Eu faço isso. Então eu começo a rodar, ó, tá? Então eu começo a revolucionar, a rodar. E a figura que eu vou encontrar, gente, vocês conseguem enxergar de exatamente, apesar de que aqui é ruim, tá desenhando, é ruim tá desenhando, mas a figura que nós iremos encontrar é de um cilindro, tá bom? Aí eu começo a rodar, 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 rodar. Então a figura encontrada será a de exatamente um cilindro, tudo bem? Vocês conseguem enxergar isso, gente? Sim ou não? Então, rotaciona aqui, e aqui a figura formada é a de um cilindro. Sim ou não, gente? Sim ou não? Sim, professor. Oi, diga, meu pai. Gente, esse novo formato aqui do Meet, eu não estou gostando coisa nenhuma, que eu não estou vendo aqui o bate-papo de vocês. Deve Diga, ser meu pai. ruim. Pode perguntar. Pode. Deixa quieto. Agora tu vai perguntar. Diga. Gente, como é que eu encontro um cone a partir de uma rotação? Hein? O que seria um cone a partir de uma rotação? Como é que seria?
Isso aqui cai no Enem, viu? Direto, Tudo direto. bem. Como é que seria o cone a partir de uma rotação? Quem é que eu rotaciono para formar um cone? Hum? Você. Quem? Hein, galera? É um triângulo retângulo, ó. Imagina só aqui, ó, um eixo de rotação, ó, igual o anterior. E nesse eixo de rotação, ó, eu tenho um triângulo retângulo, ó. Que é um triângulo retângulo, aquele triângulo em que um dos ângulos internos mede quanto? 90 graus. Então eu começo a rotacionar, tá? Eu começo a rotacionar. Então, isso daí, ó, a figura formada, quando eu começo a rotacionar, vai ser uma coisa parecida com isso, ó. Tchom, tchom. Tudo bem? Deu para enxergar, gente, isso daí? Sim ou não? Não é? Eu começo a rotacionar, forma exatamente essa figura. Só tem um porém, gente. Para que eu monte um cone, é necessário que eu rotacione em função dos seus catetos. Pergunta, pergunta. Se eu rotacionar um cone em relação à hipotenusa, rotacionar, desculpa. Se eu rotacionar um triângulo retângulo em relação à hipotenusa, o que é que eu vou formar? Hein? O que é que eu vou formar? Bora? Hein, gente? Vou me calar, vocês estão tão calados, né? Tô gostando, não. Alô? Hein, gente? Pergunta que vai cair na prova do Enem. Se eu rotacionar um triângulo retângulo exatamente na hipotenusa, a hipotenusa vai ser exatamente o eixo de rotação. O que é que vai formar, hein? Olha só aqui, ó. Cuidado, para formar um cone, eu tenho que rotacionar em relação aos catetos. Pois, se eu rotacionar em relação à hipotenusa, ó, olha só aqui, ó, o eixo, tá, ó, vou botar aqui assim, tá, e aqui tá. Tá bem aqui, ó. Aqui é o ângulo de 90 graus. Se eu começar a rotacionar, ó, começar a girar, o que é que vai formar, hein? Enxerga aí. Você tem que ter uma visão espacial bem bacana. O que é que vai formar? Eu vou formar uma figura parecida com isso, ó. Pam, pam, pam e pam. E aí vem aqui assim e lá atrás, ó. Tá certo? Então, é como se fosse o quê? É como se fosse um peão, gente. Tá certo? Então, aqui em cima, eu tenho, na verdade, dois cones, tá certo? Um cone na parte superior e um cone na parte, o quê? Inferior. Deu para enxergar isso, deu? Sim ou não? Ter essas ideias de rotação é bem Sim, interessante. Oi? Deu para entender? Deu? deu, professor. Só depois que o senhor explicou. Oi? Mas Eu aí, ó. só vi o peão depois que o senhor explicou. Assim. Então, ó, é como se nós tivéssemos exatamente dois cones, tá bom? Então é importante, o Enem cobra essas ideias de você enxergar rotações, tá bom? E por último, a esfera. Como é que eu encontro a esfera a partir de uma rotação, hein, gente? Então, o eixo, o que é que eu vou fazer? Basta que eu tenha exatamente quem? Um semicírculo, tá bom? Então, eu vou começar a rotacionar e a figura formada vai ser exatamente de uma esfera, tá bom? Tem a esfera aqui bonitinha, tam, aí tam, e aqui tchom. Igual aquele professor do vídeo, tchan tchan, tchan tchan, tchom tchom, tá? Então, ó, eu vou formar uma esfera, tá bom? Então, aqui vai ser exatamente um elementozinho que é o raio, tá bom? Então, gente, as figuras, os corpos redondos também são chamados de figuras de revolução, tudo bem? Alguma pergunta? Posso continuar?
Então, tá aqui o cilindro, o cone e a esfera, tá bom? Olha só, as imagens a seguir, então, ó, no próprio livro, ele já traz uma atividade, ele traz a ideia de revolução, tá ok? Ó, então, ó, quando eu revolucionar isso aqui, eu vou ter uma esfera, um cone, tá? Então, eu tenho exatamente essas figuras, tudo bem? Então, daí para vocês estarem depois tá resolvendo, tudo bem? Então, olha aí, ó, alguns rolamentos, ideia bem aplicação. Vocês estão com o livro de vocês? Estão? Então, o primeiro que nós iremos estudar é o cilindro, tá? Gente, por favor, tá? Olhando para o cilindro, vocês lembram de qual poliedro? Olhando para o cilindro, vocês lembram de qual poliedro? Aqui, ó. Olha para cá e lembra de alguma coisa. Hein, galera? Hein? Qual é a figura que vocês lembram? Gente, vocês estão me ouvindo? Cone? Hein? Prisma. O prisma. Muito bem, muito bem. Quem foi que falou prisma? Nome, por favor. Eu, professor. Como? Iago. Iago, meu pai, me diga, o que é que foi que imediatamente você conseguiu enxergar da diferença do cilindro para um prisma? As bases. As bases, perfeito. Nos prismas, as bases eram o quê? PP. Prisma, bases poligonais. No cilindro, a base é o quê? Ó, o que é isso aqui? O que é isso aqui? Circulares. Uhum, a base é um círculo. Então, é a primeira coisa que eu quero que você associe, que o estudo do cilindro vai ser muito, 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 mas muito parecido com o estudo do prisma. O que vai diferir é que o prisma possui base poligonal, já o cilindro vai possuir uma base circular. Então, lá no prisma a gente falou em PP, prisma poligonal. Aqui a gente vai falar de que CC. O cilindro, a base é circular. Show de bola, gente. Vocês têm que observar isso. Até a definição é igual, tá? A gente vai ter aqui no cilindro, a gente tem dois planos paralelos. O plano alfa é paralelo ao plano beta, e nós vamos ter um círculo contido em alfa, e a projeção de todos os pontos desse círculo contido em beta sobre alfa vai formar exatamente um cilindro, tá certo, gente? Então, o que difere o cilindro do prisma inicialmente são as bases. No prisma, a base é poligonal, no cilindro, a base ela é circular, e em consequência disso, gente, é que nós não vamos ter aqui as faces laterais, diferentemente lá dos prismas. Aqui não, tá bom? Ela vai ser chamada de geratriz. O que é que foi gerada? O corpo, o contorno, tá ok? Então, olha só o que é que ele diz. No cilindro, nós vamos ter as bases, que vão ser círculos, que são paralelos entre si, e se é um círculo, ele tem um centro e tem um raio, tá bom? É fundamental que saibamos identificar o raio. Vamos lembrar o que é o raio? É o segmento de reta que liga o centro a qualquer ponto da circunferência. Vamos lembrar, círculo é uma coisa, circunferência é outra. O círculo, a circunferência é simplesmente o contorno, tá certo? Os pontos, a linha que delimita a região interna da região externa. Já o círculo é a união da circunferência com sua região fechada, tudo bem? Uma aliança da ideia de circunferência, uma moeda da ideia de círculo. Então, aqui, ó, nós iremos calcular a área disso daqui. Então, a área é do círculo. Como é que a gente calcula a área de um círculo? Pela forma que a gente estudou, πr ao quadrado, tudo bem? Nós vamos ter o eixo, tá bom? Que é a reta que contém os centros dos círculos das bases, nesse caso indicado por O'. É exatamente esse aqui, ó, que liga os dois centros, tudo bem?
A geratriz, ó, o que eu falei, ó, é cada segmento de reta paralela ao eixo com extremidade nos pontos da circunferência das bases. No caso, PP', tá? Tá aqui um P e um P'. Existe aqui infinitas retas assim, ó. Por quê, ó? Lá na definição, ó, atentar aqui, ó, para mim, ó. Então, eu tenho um círculo contido em um plano, e aqui eu vou ter outro círculo, tá bom? Aí, na hora que eu começar a juntar isso aqui tudo, ó, pam, 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 ó, tá? Apesar de estar feio, mas dá para entender, ó, tá? A figura formada aí vai ser exatamente de quem? Ó, lá atrás agora, ó. A figura formada será a de um cilindro, quando eu começar a juntar tudinho, ó. Então, esse segmentozinho que estão juntando aí é exatamente a geratriz. A gente entende a geratriz como sendo exatamente esse contorno, essa parede, que ela foi criada quando a gente revolucionou, tá certo? Um retângulo. Então, quando a gente revoluciona o retângulo, eu também vou formar um corpo, tá certo? Então, isso aí vai ser exatamente a geratriz aqui, ó. Esse ladinho aqui, que ele vai estar equidistante do centro, tudo bem? E a altura, que é a distância entre os planos paralelos alfa e beta. Então, muito cuidado. Se o cilindro ele for reto, o que é isso, teacher? Ele formar um ângulo de 90 graus, a altura com a base. Então, a altura, tá certo? Coincide exatamente com o eixo, tá bom? Ó, a altura tem exatamente essa mesma medida do eixo da geratriz, no caso, a altura é igual à geratriz. Se ele for oblíquo, esse ângulozinho aqui, ó, que ele chama aqui de θ, é um ângulo diferente de 90 graus. Então, como é que a gente encontra? Vai depender muito. Ele dá uma razão trigonométrica, que ele forma um triângulo, tá? Então, na maioria das vezes, a gente vai trabalhar somente com o cilindro que reto. Não se preocupem com isso, tudo bem? Tá ok, gente? Tudo bem? E olha só o que foi que a gente falou. O cilindro reto também é chamado de cilindro de revolução, pois pode ser construído por uma revolução, uma rotação de 360 graus, de um retângulo em torno de um eixo que contém seus lados. Então, foi exatamente aquilo que nós comentamos agora há pouco. Tudo bem? Está aqui bem desenhadinho. Tudo bem? Olha só. No cilindro, nós temos uma secção chamada de secção meridiana. Tudo bem? Olha só, gente, vocês já viram aquelas churrasqueiras de tambor? Não é? Aquela churrasqueira é uma secção meridiana. Olha só aqui, ó. Ela dá exatamente esse exemplo aqui, ó. Você pega aquele tambor bem grande, que vocês já devem ter visto, e se corta no meio. Então, a secção meridiana é exatamente isso daqui, ó. É o retângulo que vai ser formado. O que é que representa esse pedaço aqui? Representa duas vezes o raio. E duas vezes o raio é quem? É o diâmetro. E esse pedaço aqui representa quem? Representa a distância entre os centros, que pode ser a altura, ou então, já que ele é reto, vai ser exatamente a minha geratriz. Tudo bem? Então, dá para a gente entender tudo direitinho aí, tá ok? Galera, baseado, ó, exatamente o que está sendo colocado aqui, a altura, e aqui é 2R. E o 2R representa a mesma coisa do diâmetro, tá bom? Gente, eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa, tudo bem? Que em relação a áreas e volumes do cilindro, tá ok? Então, setor circular, ele coloca aqui, eu não vou querer saber disso aqui agora. A área da superfície de um cilindro, tudo bem? Eu quero que vocês procurem responder agora, tá certo? Exatamente a página 5, tá bom? Desculpa, página 84, essa quinta questão onde ele fala aí onde ele fala de rotação. Então, está aqui um plano cartesiano. Ele diz que esse ponto aqui é o 5 e 2. O que é que ele quer dizer com isso? Ó, que aqui eu tenho um cilindro que esse tamanho mede 5 e esse pedaço aqui mede quanto? Mede 2. Aí o que aconteceu? Ó, considere a revolução desse retângulo. Quando ele revolucionar, presta atenção. Quando ele revolucionar, ó, quinta questão, eu vou ter um cilindro assim, ó. Pã, eita, está feio. Olha só, eu vou ter isso, ó. Pã e pã, tá?
Aí aqui vai ser isso. Oh, é ruim desenhar isso aqui. Olha só. E aqui vai ser isso. Tudo bem? Aqui eu vou estar o centro, tá? E aí, ó, gente, ó, bem aqui vai ter um segmento. Galera, o que é que representa o 5 e o 2, hein, gente? O que é que representa o 5 e o 2? Esse pedaço aqui, ó, é igual a quanto? Ele deu alguma unidade? Deu centímetro, alguma coisa? Não, né? Tá. Então, esse pedaço aqui vai medir quanto? 5. Esse pedaço aqui mede quanto? 2. Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão entendendo? Hein? Mais ou menos. Sim. Tá? Olha Mais ou só. menos. Não, ó, aqui, ó. Observe o retângulo sobre o plano cartesiano. Então, essa figura aqui, ela começou a ser rotacionada. Então, imagina só, esse 5 aqui, ó. Ele veio para cá, ó. Ele cresceu assim, ó. Eita, acabou aqui. Então, ó, esse 5, ó. É como se ele tivesse feito isso, ó. Então, aqui, ó, lá atrás. Aí ele subiu aqui, ó. Aí fez a mesma coisa aqui, ó. Tá? Assim, assim. E fez isso, ó. Tudo bem? Isso aqui é como se fosse essa rotação. Aí ele diz, considerando a revolução do retângulo. Oi, diga, Entendi, entendi. tá? Considerando, eu acho que foi pior fazendo esse desenho aqui. Olha só, é exatamente essa ideia, tá bom? Aí ele diz, a medida do raio da base desse cilindro, considerando a revolução do retângulo em torno do eixo das abscissas, determine. Qual é a medida do raio da base desse cilindro, hein? Olhando para aquela figura. Quanto é o raio da base? Hein, gente? Responda aí. Hein, galera? Eita, gente, hoje vocês estão numa preguiça, galera. Meio morto todo mundo. Pois é, o que está acontecendo com vocês? Vocês já foram mais animados. Não foi a nota, não, né? Falar nisso, eu entreguei a nota de vocês, viu? Quem chegou por último aí, depois eu vejo, entrego essa nota. Mostro a nota, quer dizer. Tá? Olha só, gente. Essa questão, tá? Olha o que é que ele diz, ó. Considerando a revolução, tá? Em torno do eixo das abscissas e em torno do eixo das ordenadas. Eu fiz a revolução aqui em torno do eixo das abscissas ou do eixo das ordenadas? Hein? Hein, gente? Hein, galera? Eu rotacionei ela aqui, ó, em torno do eixo das ordenadas. Ó, o primeiro que eu rotacionei foi aqui, ó, em relação a esse eixo, porque inicialmente tornaria mais simples, mas depois vocês vão fazer em relação ao eixo das abscissas, ó. Então, qual é a medida do raio desse cilindro? Nesse caso aqui vai ser 5, tá? Não tem nenhuma unidade, vamos dizer que é centímetros. Então, nesse caso, ó, 5 centímetros. Qual é a altura desse cilindro? A altura dele vai ser exatamente quanto? Vou botar aqui, ó, 2 centímetros. E qual é a medida do diâmetro? Ora, se o raio é 5, o diâmetro vai ser quanto? 10 centímetros, tá ok? Então, olha só, eu queria que agora vocês fizessem a revolução em torno do eixo das abscissas. Ó, agora ele vai rotacionar aqui, ó. Façam aí o desenho aí, ó. Imaginem aí o desenho, façam, ó. Ele vai rotacionar agora aqui, ó, em relação ao eixo das abscissas. Tudo bem? Façam aí. Bora lá. Aqui, ó. Rotação.
Rotação em relação às ordenadas, tá? Em relação às ordenadas. Em relação ao eixo X, ele vai ficar assim, ó, tá? Agora, ó. Pã, pã. Aí, ó. Tchan, tchan. Tá? Então, aqui é o centro dele. Tá? E aí nós vamos ter exatamente o quê? Que esse raio aqui agora, ele vai ser igual a quanto? Esse raio agora vai ser de 2 centímetros. E a altura, isso aqui tudo, ó, vai ser de quanto? Vai ser igual de 5 centímetros. Tá ok? Então, essa rotação aqui, ó, isso aqui vai ser exatamente o quê? Rotação em relação às abscissas. Lembrar que abscissas é o eixo X, ordenadas é o eixo quê? Y. Então, ele diz, qual é a medida do raio? O raio aqui vai ser 2 centímetros. Qual é a altura desse cilindro? 5 centímetros. Ah, professor, ele está deitado. Isso aqui é a altura? Não. Lembre-se que a altura é sempre a distância entre os dois centros, tá bom? E quem é a medida do diâmetro da base desse cilindro? Vai ser 4 o quê? Centímetros. Então, para não perder aqui, ó, aqui é o item A e aqui é o item B, E tá bom? professor, Oi. como assim não é a altura o 2, mas é a distância entre os dois pontos? Aham, olha só. O que a gente entende como a base do cilindro vai ser sempre um círculo. Então, os círculos aí vão ser as bases, tá certo? E a distância entre as bases é exatamente quem? A altura, porque ele está deitado, ó, como se fosse deitado, mas eu poderia estar levantando ele para ser igual a esse aqui, ó. Então, é importante que você tenha essa visão de rotação. É importante que você consiga enxergar que, nesse caso aí, ele está sendo deitado, mas isso aqui continua sendo a altura, tudo bem? Esse 2 ó, é o raio da base, tudo bem? Isso aqui, ó, o 2 sempre vai ser o raio da base, tudo bem? Tá ok? Sim ou não? Por Sim. favor, respondam aí a sexta questão. A sexta questão. Façam aí, por favor. Hein, galera? Como é que ficou essa? Calcule a área da secção meridional, ó. Vamos lembrar, a secção meridional, ó, é exatamente esse corte retangular aqui, ó. Tudo bem? Então é como se fosse essa figura, ó. Vou destacar de azul, ó. Gente, isso aqui é muito simples, tá bom? Ó, isso aqui, isso daqui, tá? Esse pedaço e esse. Então, olha só. Se aqui é 1,5, então isso aqui todinho vai ser quanto? Hein? Quanto é esse pedaço? 3 o quê? Centímetros, tudo bem? Isso aqui não é um raio, então 1,5, 1,5, 3. Então, qual é essa área aqui?
Isso aqui não é um retângulo? 3 vezes 4 é igual a quem? 12. 12 centímetros o quê? Quadrados. Alguma dúvida nisso, gente? Não, né? A secção meridiana desse aqui, ó, é exatamente esse pedaço aqui, ó. Tentando fazer alinhadinho. E esse. Quanto é que mede esse pedaço aqui todo? Hein? Quanto é que mede? Se o raio é 2, o diâmetro vai ser quanto? Quanto 10. é? Ó, 10? não, ó, isso aqui é 2, então 4. Ah, é. 4. 4 Tá o vendo quê? assim? Centímetro. Então, essa área aqui vai ser 4 vezes quanto? 4 vezes 5, que vai dar o quê? 4 vezes 5, 20 centímetros o quê? Quadrados. É muito tranquilo isso daqui, tá bom? Você reconhecer essas partes aí do cilindro, tá bom? Então, bem tranquilo. Alguma dúvida nisso aqui, gente? Não, né? Olha só, eu quero que vocês respondam aí as outras questões. Ele fala aqui questão de projeção, bem interessante, tá? Essas questões, tá? Olha só uma questão aqui do Enem. Eu queria que vocês dessem uma olhada nela, questão de raciocínio lógico, bem simples, tá bom? E eu quero passar adiante aqui para falar das áreas e volumes de um cilindro, tudo bem? Galera, para que a gente entenda a área da superfície, a área total e do cilindro, a gente tem que lembrar simplesmente de quê, tá bom? A base de um a base de um cilindro é um círculo. Como é que se calcula a área de um círculo? Hein? Área do círculo. Vocês estão lembrados qual é a fórmula? Hein, gente? Como é que calcula a área de um círculo? Que é a medida do raio. A área do círculo é dada pela expressão π vezes r, o quê? Ao quadrado. Onde esse π, dependendo da questão, a gente utiliza como aproximação 3,14. E o r representa o quê? A medida do raio, tá ok? Então, gente, olha só. Um cilindro, um cilindro, tá certo? Vai ter o quê? Primeiro, área da base. Gente, olha, se a base é um círculo, então a área da base vai ser quem? πr ao quadrado. Sim ou não? πr ao quadrado. Se a base é um círculo, então vai ser πr ao quadrado. Quem é a área da superfície lateral? Gente, esse cilindro, ó, essa medida aqui, ó, representa exatamente o comprimento da circunferência. Se eu cortar aqui, ó, esticar, vai ser exatamente esse pedaço aqui. E o comprimento da circunferência, como é que eu calculo? É 2πr, ó. Então, esse pedaço daqui, ó, desse pedaço aqui, eita, esse pedaço aqui, ó, daqui, ó, a esse ponto até esse, representa o comprimento da circunferência. Quem é o comprimento da circunferência? 2πr. Isso representa a altura do cilindro, olha, ó, ele planificado representa isso. Como isso daqui é um retângulo, tá bom? Como é calcular a área de um retângulo? É exatamente base vezes quem? Vezes a altura. Quanto é que mede a base dele? 2πr. E a altura é quem? H. Então, gente, a fórmula que calcula a área lateral de um cilindro, nada mais é do que 2 vezes π vezes r vezes h. Tudo bem? Olha só, 2πrh. Então, tendo a área lateral e a área da base, quem é a área total? A área total vai ser quem? 2 vezes a área da base, porque tem duas bases, mais a área o quê? Mais a área lateral. Então, quem é a área total? 2 vezes. Quem é a área da base? πr ao quadrado. Mais. Quem é a área lateral?
2πrh. Logo, a área total será. O que é que eu estou observando nas duas expressões? Que 2πr é fator comum. Fica somente R mais quem? R mais H. Então, essa fórmula é exatamente a fórmula que calcula a área total de um cilindro. Tudo bem? Eu queria que vocês não colocassem na cabeça de vocês a ideia de fórmula, e sim como é que a gente chega nela. Tudo bem? Então, se você sabe a área lateral e a área da base, você encontra tudo que você quiser em relação ao cilindro, tudo bem? E aí, ó, só para finalizar, em relação ao cilindro, a gente procura o volume. Quem seria o volume de um cilindro? O volume do cilindro, o volume do cilindro, exatamente igual ao volume de quem? Do prisma. Como assim, professor? Então, o volume do cilindro vai ser quem? A área da base vezes quem? Vezes a altura. Logo, o volume do cilindro vai ser quem é a área da base? Π r ao quadrado. E a altura é quem? H. Então, essa formulazinha, a única coisa que diferiu, que lá nos prismas, a área da base dependia do polígono. Aqui não, a área da base vai ser sempre um círculo. Por isso que eu coloquei πr ao quadrado, tá bom? Então, ó, olha só que ele compara aqui, ó. Essa comparação é baseada num princípio chamado de princípio de Cavalieri, tá? Que faz com que essas duas figuras tenham os seus volumes e expressões homófonas, tá certo? Então, tá aí, ó, πr ao quadrado H, ó, a mesma fórmula, πr ao quadrado vezes quem? Vezes H. E aí tem muita coisa aí pela frente, tá bom? Resolução de questões. Na próxima aula, a gente vai resolver questões de cones, tá ok? Então, deixa eu dar uma olhada aqui, tá? Galera, alô, vocês estão aí? Pode falar, Sim. professor. É, Yes. olha só. Então, gente, para a nossa próxima aula, tá certo? Nós iremos resolver, tá bom? Questões de cilindro, tudo bem? A gente vai selecionar as questões. Desejo tudo de bom. Deixa eu minimizar aqui. Desejo tudo de bom para vocês. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até a Ô, nossa professor, próxima aula. Oi. queria falar com o Tá, senhor no professor. final. Responder também. Tá. Vocês já viram a nota de vocês? Não, Deixa eu Eu, mostrar professor, aqui. ainda não vi a nota. Quer dizer, eu fui Oi? olhar meu celular, só que eu Sim. entreguei a atividade atrasada por conta que eu tive um problema de conexão. Hum, tá. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu parar aqui a aula, interromper a gravação.